E aí, gente, estamos aqui de volta, sou o professor Gus, estamos aqui na nossa aula 7 de Geografia e vamos entender um pouquinho agora sobre as referências internacionais aí de posicionamento. Lembra um joguinho antigo, né? Talvez você conheça, existe agora também uma versão aí mais atualizada desse jogo, Batalha Naval, né? Batalha Naval basicamente era o seguinte, você tinha lá um plano cartesiano, como esse, e todo esse plano cartesiano ele era dividido, né, ou por letrinhas ou por números. E você tinha que achar uma posição exata no cruzamento, né, de algum ponto lá no meio daquela história, e é aquele lugar que você tinha que atacar. Basicamente era essa história. Era uma guerra, né, por isso uma batalha naval, mas você só conseguia assim, atingir o alvo quando você sabia a posição exata do alvo, né? Então você tinha que saber, tá no quadradinho 1A ou 5B, tudo bem? Bom, lembrou mais ou menos daquele joguinho? Você vai entender tranquilamente, então, o esquema de posicionamento internacional para a geografia. Bom, primeiro, quando que isso passou a ser necessário? Quando, né, nós humanos começamos a explorar espaços maiores que exigiam, né, um posicionamento mais detalhado. Por quê? Porque senão você saía do caminho, você não sabia para onde você estava indo. Então, principalmente a partir da demanda das grandes navegações, aquelas que trouxeram os portugueses aqui para a América e tudo mais, que começam no século XV e vão se estender ao século XVI, naquele momento já surge uma necessidade maior de fazer um desenho melhor do mapa do mundo, de posicionar exatamente os lugares, ou seja, para navegar pelos oceanos, descobrir continentes, era preciso ter referências. E por isso, então, a construção de referências internacionais. Ok? Só que essas referências elas vão mudando. Conforme o contexto histórico, elas vão melhorando e vão se alterando também. Por exemplo, período da Revolução Industrial, né, no final do século XVIII, a Inglaterra vai despontar como uma grande nação, né, o país mais desenvolvido, mais rico e tudo mais. E lembrando, a Inglaterra é um país relativamente, em território, né, um país relativamente pequeno. Porém, qual que é a grande vantagem da Inglaterra? A Inglaterra tem uma marinha muito forte. Então a Inglaterra ela se projetou para outras regiões do mundo através do seu poder naval. Ok, agora para navegar por vários trechos do mundo aí, né, mesmo para controlar o fluxo de mercadorias, estamos falando de uma navegação que ela não é só de fim militar, mas é principalmente comercial. A Inglaterra, agora com maior fluxo de produção industrial, ela precisava ter referências exatas com relação ao posicionamento dos países com que ela estava se relacionando. E mesmo também para fazer um controle, né, do fluxo de navios que saía de um lugar, ia para outro, né? Portanto, era preciso criar uma referência internacional exata. E, de fato, a referência que a gente carrega até hoje é a referência feita pela Inglaterra no início do século XIX. Exemplo disso é que a gente traz aqui como um marco zero da divisão do mundo entre o leste e o oeste, o chamado meridiano de Greenwich. E daí? E daí que ele é uma linha imaginária que passa justamente em cima da Inglaterra. Bom, mais para frente a gente vai aprender sobre fusos horários e a gente vai perceber que a escolha do meridiano de Greenwich vai servir justamente para estipular a Inglaterra como sendo o marco zero das contagens de hora ao longo do mundo, ok? Bom, mais para frente a gente vai detalhar tudo isso aí. Vamos antes tratar desses conceitos aqui. Então, dividindo o mundo entre leste e oeste, né? Vamos dar outro nome para leste e oeste? Olha só, quando a gente faz uma referência, por exemplo, ao Japão ou à China, geralmente a gente pensa em extremo oriente, né? Então, a palavra oriente está relacionada ao lado leste do mundo. Agora, nós que estamos aqui, né, no continente americano, ou mesmo os europeus, né, somos chamados de ocidentais. Então, o ocidente está relacionado ao lado oeste do mundo, ok? Vamos dar mais outros nomes para
para essas figuras da Rosa dos Ventos? O norte. Tem nome diferente para falar norte? Tem sim. Por exemplo, você já deve ter visto em documentário, de alguma maneira, na televisão, sei lá, um fenômeno que acontece no Polo Norte, onde aparecem umas luzes na atmosfera. Né? Aquilo é chamado de aurora boreal. A palavra boreal significa simplesmente norte, ok? Então, eu posso falar assim que eu estou na região norte do mundo, ou eu posso falar que eu estou na região boreal do mundo, significa a mesma coisa. Ah, tem mais palavra para isso? Tem também. Né? Ao invés de eu falar norte ou boreal, eu posso falar também que eu estou na região setentrional do mundo. Pô, professor, é muita palavra. Pô, preciso saber tudo isso? Olha, não é que você precisa decorar, mas pode acontecer no vestibular de aparecer um texto, né, na hora lá da questão, em que ao invés do autor colocar norte, ele resolveu colocar boreal. Se você não entender o significado disso, né, não tiver pelo menos uma menção desse significado, pode ser que você coma bola na hora lá de responder o exercício, ok? Né? Uma questão de vocabulário, né, vamos dizer assim, da linguagem da geografia. Agora, com relação ao sul, o sul ele pode ser chamado também de outras formas. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala de região sul do mundo, a gente pode falar da região austral. Olha só uma referência para você não esquecer essa história. Sabe aquele país lá da Oceania, Austrália? Olha só como parece, né? Justamente a tradução do nome do país, Austrália, significa terras do sul. Olha que óbvio que ficou agora. Ah, tem mais. Né? Assim como o norte tem 3 nomes, o sul também. Então o sul é sul, depois austral, que mais? Meridional. Ah, meridional, setentrional, austral, boreal. Entendeu? Tudo isso é um vocabulário que você pode encontrar na hora da sua prova aí. Só para você reforçar essa ideia aí do meridional, vou te apresentar aqui um conceito que é bem interessante, que é de um professor um professor da Faculdade de Geografia da USP, um professor André Martin. Ele defende uma teoria de que o Brasil, junto com alguns outros países, deveriam formar um bloco de unidade de poder, disputa de poder no mundo. E o nome que ele dá a essa teoria é a teoria meridionalista. Meridionalista em referência ao sul, ok? Então, olha só, falar em meridionalismo é falar, por exemplo, né, de referência ao sul, a um domínio geopolítico do lado sul do mundo. Tranquilo? Bom, olha só como a gente trabalha sempre na ideia das convenções. E de novo, pensando em convenções, você já parou para pensar que o planeta está flutuando no universo e que, portanto, ele é uma bolinha e que a princípio não existe em cima ou embaixo? Mas por que será então que toda vez que a gente olha para um mapa mundi, o norte sempre está em cima? Por que será isso? Acompanhe historicamente. Quando você fala em grandes navegações, você não fala de países da Europa saindo para colonizar a América, por exemplo, ou para dar a volta na África. Da onde está partindo a iniciativa? Da Europa. A Europa está onde? No lado norte do mundo. Então, são os europeus criando mapas com referência nos seus países, que estão no norte. E eles vão colocar o norte acima. Depois vem a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial começa também na Inglaterra, que está na Europa. E depois se expande para outros países europeus, também Estados Unidos e Japão. Enfim, todos os países do lado norte do mundo. De novo, a gente tem a ideia de que o mapa ele é ideologicamente constituído. Né? Todo mapa ele tem uma referência, né, a quem formulou esse mapa, a qual país, a quais interesses estipularam esse mapa, ou as referências ou as convenções internacionais. A exemplo do meridiano de Greenwich. O zero poderia ser em qualquer lugar, né? Porém, os ingleses vão estipular o marco zero na passagem das horas em cima do seu país, por uma referência a eles, né? É como se eles dissessem assim, olha só, nós somos tão importantes
que nós nos colocamos como uma referência internacional. E a partir da gente, o mundo se orienta. Dá para entender o papel ideológico de tudo isso? Pois bem, mas é a partir dessas relações de poder que essas convenções foram criadas. E vamos entendê-las então. Bom, dois conceitos importantes para a gente juntar tudo isso aqui. Latitude e longitude. Ô professor, me embanando muito com essa história de latitude e longitude, nunca sei muito bem o que é qual. Bom, as latitudes e as longitudes, elas são referências, né? Sempre a partir dessas duas linhas. A linha do Equador divide o quê? Os hemisférios norte e sul. E a partir da linha do Equador, então, eu tenho as outras linhas paralelas ao Equador, que são as latitudes. Então, por exemplo, vou fazer uma sequência aqui. O que eu acabei de desenhar? Eu desenhei aqui latitudes diferentes. Então, se o Equador seria a latitude 0 grau, então, a partir do Equador, eu vou fazer uma régua como se fosse aquela de positivo ou negativo. Então, por exemplo, vou chutar números aqui. Vou dizer que essa primeira linha que eu coloquei ao sul é a linha de 15 graus sul. Ah, e se eu for lá para cima, para o norte? Então, vou colocar também 15 graus, mas eu tenho que, sempre na hora de demonstrar um exercício, um posicionamento, tenho que dizer que esse 15 graus é do norte, não do sul. Porque senão eu estou mandando o cara para o lugar errado. Ok? Então, vou fazer uma sequencinha aqui, só para a gente poder explicar. Então, se eu quero falar assim, olha, tal cidade está na latitude 15 graus sul. Eu estou dizendo que essa cidade ela pode estar em qualquer ponto dessa linha. Né? Então, 15 graus sul. Referência ao quê? O Equador. Percebe? Por isso que a latitude ela se constrói no sentido norte-sul. Sempre para cá ou para lá. Tranquilo? Bom, mas se eu simplesmente falar que a cidade está no 15 graus sul, olha quantos lugares, quantas possibilidades eu tenho para demonstrar onde está essa cidade. Então, fica mais complicado. Então, eu preciso o quê? Cruzar essa informação. Então, para cruzar, eu vou ter que pegar a referência agora da longitude. E qual que é a linha de referência da longitude? É o meridiano de Greenwich. Então, eu vou traçar também paralelos, né? Ou seja, outros meridianos paralelos ao de Greenwich. E da mesma forma que o Equador é 0, Greenwich também é o 0 grau, só que é 0 grau do quê? Da longitude. E aí eu tenho, então, que distanciar as outras longitudes. Vou fazer só um exemplo como foi o outro. De novo, eu tenho aqui 15 graus oeste ou oriente. E aqui, por exemplo, 15 graus leste ou ocidente. Professor, só não entendi uma coisa. Por que grau? Né? Porque você tem que lembrar que a gente está falando de um planeta esférico. Né? E aí, se é esférico, significa que eu tenho que separar, né, o diâmetro desse planeta em como se pensasse uma volta inteira. Volta inteira na matemática lá dá 360 graus. Tranquilo? Mesma coisa para cá. Então, eu vou fragmentar, né, imaginariamente, através dessa convenção, né, toda a superfície da Terra, separando em graus diferentes.
Ah, precisa ser de 15 em 15? Não, pode ser em qualquer lugar. Tem um zilhão de latitudes diferentes aqui, né? Você mudou aqui um passo a mais, você mudou de latitude ou de longitude. Tranquilo? Mas a gente está colocando só exemplos aqui. Bom, para evidenciar essa questão do posicionamento, vamos marcar alguns lugares aqui. Então aqui eu vou chamar de lugar A. Aqui de B. Pode ser aqui. Aqui de C. Se eu tivesse que identificar o posicionamento, igual batalha naval, se eu tivesse que identificar o posicionamento desse lugar A, vamos imaginar que é uma cidade, como que eu diria a respeito dele? Vamos acompanhar primeiro a latitude. Latitude em relação ao Equador. Então, o Equador aqui está 0, o A está onde? Na latitude 30. Vamos pensar isso aqui, então? 30 o quê? Norte ou sul? Então, vamos colocar o A estando a 30 graus ao norte. O que mais? Né? Se eu falar simplesmente 30 graus ao norte, pode ser qualquer ponto dessa linha. Mas o A está exatamente aqui. E aqui eu tenho um outro cruzamento, que é com referência ao meridiano de Greenwich. Então, o meridiano de Greenwich está aqui, 0 graus, e aí o item A ele está a 45 graus, sentido leste. Tranquilo? Sempre que você tiver que colocar uma referência de um posicionamento de algum lugar, você vai escrever dessa maneira. 30 norte, 45 leste, por exemplo. Poderíamos fazer o mesmo exercício para o item B e C. Vamos imaginar aqui onde está o B, então. Qual que é a latitude do B? É 0. Né? Então, B está a 0 grau. Então, não é norte nem sul. Né? Eu já sei que a latitude é 0. E aí, vou pensar agora, então, a longitude. A longitude dele é 15, sentido leste. E aí, 15 graus leste. Tranquilo? Na medida que eu escrevo assim, eu já sei que o 15 é de leste, então 15 é longitude. E o 0 é de latitude. Bom, vamos lá para o C. Tem C, eu tenho aqui 15 graus sul. 15 graus sul, perdão. Então, a minha latitude, 15 graus sul, e a longitude vai ser 30 graus, agora, rumo ao oeste. Feito, gente? Bom, para reforçar essa ideia, para você não ficar perdido e não mandar a gente para lugar diferente do mundo, faz esse exercício em casa, monta esse plano cartesiano e coloca outros lugares aqui como referência e faz aí o exercício de identificar onde esses lugares estão. Assim você vai estar treinando para poder observar mapas que vão ser apresentados em exercícios na sequência. Tudo bem, gente? Aquele abraço.